Senhor para todos, capítulo 19 do livro O Vinho Novo é Melhor. Não tratem com desprezo as profecias. Por vários anos eu vinha notando a crescente frequência de um fenômeno novo em meu ministério. Cada vez mais eu me via dizendo coisas a indivíduos e grupos que pareciam absurdas e que, todavia, se tornava realidade miraculosamente. A princípio, isso me deixou alarmado. Acontecia de eu estar sentado à mesa de um restaurante, conversando com um amigo, e de repente eu via alguma coisa relacionada com aquele amigo, algo de que eu não tivera conhecimento antes. A visão parecia tão clara que era como se estivesse olhando para uma imagem no televisor. Eu via que meu amigo estava prestes a fechar certo tipo de negócio ou a comprar um pedaço de terra e me sentia impelido a dizer-lhe o que havia visto. Depois de ter mostrado bastante afoito em profetizar, desse modo várias vezes, comecei a refletir. Tom, você precisa ter mais cuidado. E isto é um negócio perigoso, você sabe. O que acontecerá se você estiver errado? Alguém pode processá-lo. Contudo, minha memória voltava ao dia em que fui batizado no Espírito Santo na casa de McCade e eu lembrava claramente Jesus dizer: Eu te dou o dom de profecia. Assim, de vez em quando, eu recebia revelações incomuns sobre determinadas pessoas e sentia que precisava ser obediente e ter fé bastante para dizer-lhe o que Deus queria que elas soubessem. Quanto mais eu consentia que Deus operasse por meu intermédio deste modo, tanto mais eu aprendia a respeito de profecia. Antes de qualquer coisa, constatei a absoluta necessidade da unção de Deus. Havia ocasiões em que eu experimentava uma implosão do Espírito Santo e me sentia autorizado a falar profeticamente. As palavras fluíam facilmente de minha boca sempre que eu me submetia à ação do Espírito. Isso significava falar com unção. Mas às vezes as pessoas me procuravam pedindo uma palavra do Senhor. Não compreendiam a importância da unção. Eu tinha de lembrar-lhes de que jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Segundo o livro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Lembro-me de uma ocasião em que dividi um quarto com um homem cristão em um hotel na Suécia. Ele vivia me perguntando se eu tinha uma mensagem de Deus para ele. Não, respondi. Deus nada me disse a seu respeito. Ele, porém, continuava me importunando. Chegou a oferecer-me um cheque de $2.000 se eu profetizasse a respeito dele. E aquele cheque parecia muito tentador, porque eu estava sem dinheiro. Mas eu não ousaria falar sem a unção de Deus, por isso continuei a recusar atendê-lo. Então, certa noite, Deus me mostrou por aquele homem se mostrava tão insistente. Ele tinha problemas conjugais. Queria que eu lhe dissesse para divorciar-se de sua mulher. Quando percebi sua intenção perversa, resolvi continuar resistindo. Uma ocasião ele me acordou de madrugada e perguntou: Deus já lhe disse algo ao meu respeito? Não, senhor, repliquei. Volte para a cama. Na noite seguinte, ele me acordou outra vez. Deus não lhe disse alguma coisa sobre minha mulher? Não, senhor, respondi com firmeza. Por que o senhor não desiste? Eu sei que o senhor quer, mas o senhor não pode me subornar. Eu só falo quando Deus me diz para falar. Assim, ele finalmente desistiu, para minha tranquilidade, e louvei a Deus por permitir-me reconhecer o valor da unção. Outra coisa que aprendi sobre a profecia foi a importância de testá-la. Sempre que eu falava a alguém profeticamente, eu orientava essa pessoa a agir com cautela. Continuo não acreditando que uma pessoa deva lançar-se afoitamente em alguma forma de ação apenas porque alguém profetizou que ela devia fazê-lo.
A Bíblia claramente nos diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esperando pacientemente em Deus pela oração e observando calmamente as circunstâncias, podemos discernir quando uma profecia particular será cumprida e se de fato deve ser cumprida. Na década de 1960, voltei aos Estados Unidos e fiz uma parada em Lebanon, Ohio, hospedando-me novamente na casa de Blaine Hamburg. Enquanto ali estava, tive uma experiência que me ensinou outra lição acerca do ministério profético, a importância da consideração cuidadosa e da obediência controlada pelo Espírito por parte do ouvinte. Blaine e eu estávamos jantando certa noite no hotel Golden Lamb enquanto conversávamos. Blaine falou-me de uma área de terra que ele estava interessado em comprar. A propriedade parecia-lhe um bom investimento, mas ele não estava muito certo a respeito. Enquanto ele falava, eu vi no espírito que Deus queria derramar uma grande bênção financeira sobre Blaine e percebi também como tal bênção havia de vir. Ele deveria comprar essa propriedade por um preço baixo. Posteriormente, a propriedade se valorizaria muito e poderia ser vendida com grande lucro. Como sempre, tremi por dentro ao pensar em transmitir essa mensagem a Blaine. Estava certo de que era uma revelação de Deus, mas uma pergunta atravessava minha mente. E se você estiver errado? E se você estiver errado? Por fim, concluí que deveria arriscar-me com fé e obedecer. Blaine, falei, respirando fundo. O Senhor quer que você compre aquele terreno, Ele quer abençoá-lo ricamente, e se você comprar a propriedade e for paciente, verá o valor daquele terreno subir vertiginosamente. Mas como você sabe disso? Não posso dizer a você como eu sei, respondi. Tão somente o vejo em meu espírito e me sinto convencido de que é verdade. Você perderá uma grande bênção se não efetuar a compra. Bem, ele disse afinal. O que você acha que devo fazer? Deus me disse que você deve oferecer ao proprietário uma opção no valor de $1.000. Respondi. E então o que mais? Isso foi tudo que Deus me disse. Falei. Ore a respeito do assunto e se lhe parecer acertado, faça o negócio. Foi isso que Blaine fez. Ele sabia que não devia arriscar-se a agir de forma precipitada só porque ouvira uma profecia. Ele já havia ouvido mais do que o suficiente das assim chamadas profecias e visto os tristes resultados quando pessoas crédulas agiram levianamente, terminando em tremenda confusão. Todavia, ele também sabia que não podia negar o valor de um ministério profético genuíno, visto que a Bíblia diz claramente em 1 Tessalonicenses 5:20 que não devemos tratar com desprezo as profecias. Assim, o que cabia fazer era orar. Além do mais, Blaine vinha mesmo pensando em comprar aquele pedaço de terra. Portanto, bem que as palavras proféticas poderiam ser a confirmação de que esta era a vontade de Deus. Ele orou fervorosamente, pedindo sabedoria. Na realidade, continuou pedindo a direção de Deus durante algumas semanas. Examinou as Escrituras e jejuou, buscando uma decisão. Algumas semanas depois, fui ver Blaine de novo. Vamos descer e dar uma espiada naquela propriedade, sugeri. Eu gostaria de vê-la. Rodamos um pouco e lá estava ele com seus 32 hectares. Eu podia ver que aqui e ali sinais de construção acompanhando as margens da propriedade. O que está sendo construído por ali? Perguntei a Blaine. 2 novas rodovias vão passar por aqui, ele explicou. A Interestadual 71 e a Rodovia Estadual 48. Elas passarão junto a esta área. Sorri para mim mesmo. Essa pode ser a razão porque Deus disse que a propriedade ficaria valorizada. Enquanto olhava em volta, vi novamente alguma coisa no espírito. Adjacente à propriedade, uma fábrica seria construída e Deus me disse que deveria ser um projeto de muitos milhões de dólares. Uma fábrica no valor de muitos milhões de dólares? Exclamei por mim mesmo. Sim, o Senhor falou. Esta é uma razão porque esta propriedade trará grande prosperidade a quem a comprar. Então eu disse a Blaine, é melhor você preparar o dinheiro para o sinal. Uma fábrica no valor de muitos milhões de dólares será construída aqui e esta propriedade ficará muito valorizada. Como você sabe disso? Deus me disse, repliquei com um sorriso. Ele apenas olhou para mim com um ar de interrogação, como se dissesse, eu gostaria
de estar tão certo disso como você está. Quando voltamos para a casa de Blind, ele, sua mulher e eu continuamos a orar junto pedindo direção. Finalmente Blind decidiu: bem, acho que eu vou oferecer ao proprietário $1000, como você disse, e vamos ver o que acontece. No dia seguinte, de acordo com o planejado, ele foi discutir a compra da propriedade com o dono, um fazendeiro. Eu gostaria de depositar $1000 como sinal para a compra desta propriedade. Brian disse a ele, desde que, claro, o preço seja bom. Quanto está pedido por ela? 90 mil, o homem replicou. E é uma pechincha. Concordo, Brian exclamou. 3 dias depois, Brian apresentou uma proposta de que compraria aquela terra se pudesse conseguir o financiamento necessário e se todos os demais detalhes fossem adequadamente atendidos. A transação definitiva foi efetuada a 15 de abril de 1965. Eu não fazia ideia do que iria acontecer ali em diante, além daquela vaga informação que eu havia tido no espírito. Mas à medida que o tempo foi correndo e observava Blaine ano a ano, comecei a maravilhar-me ao verificar que a profecia começava a criar carne e osso. Em primeiro lugar, a construção da nova rodovia interestadual 71 e da rodovia estadual 48 estaria concluída em poucos meses, criando importante tráfego. Isso automaticamente tornava a propriedade mais valiosa. Então Blythe negociou com a Texaco Oil Company um arrendamento para a instalação de um posto de serviço a ser construído numa área de aproximadamente 3.000 metros quadrados. Era um excelente local para esse negócio. Blythe construiu o posto e então o arrendou a Texaco por 15 anos, o que lhe proporcionou um belo rendimento. 2 ou 3 anos depois, a Cincinnati Milling Machine Company anunciou sua intenção de construir uma fábrica de muitos milhões de dólares, situando-se em 3 lados da propriedade de Blythe. Quando a fábrica estava sendo construída, entretanto, os construtores verificaram que no terreno não havia suprimento de água satisfatório. Ao constatar que havia água na propriedade de Blythe, fizeram um acordo para a cessão de 20.000 metros quadrados de suas terras e lhe pagaram 3,5 vezes por metro quadrado que ele pagara ao comprar a propriedade, totalizando $17.500. Vários anos depois, os proprietários do Coney Island Park anunciaram planos de construir um novo parque de diversões, chamado Kings Island Park, no cruzamento ao sul da propriedade de Blythe, na direção Cincinnati. Isso foi feito e novamente elevou o valor da propriedade de Blythe. Além disso, em função de um programa de incentivo ao descanso de terras, o Soil Bank pagou $6.000 a Blythe por ele não ter feito nenhuma plantação desde que comprara a propriedade. E só recentemente Blythe pediu a um avaliador independente que fizesse uma avaliação da área. Ficou então sabendo que a propriedade vale 5 vezes mais do que o valor que ele pagou por ela. A propriedade ainda não foi vendida, por isso quem sabe quanto valerá antes que chegue o momento áureo da venda. Quando ouvi isso, disse comigo mesmo, Senhor, tu fizeste isso. De minha parte, apenas dei a Blythe a mensagem que me confiaste para transmitir a ele. Estou certo de que qualquer pessoa, mesmo com fé pequena, podia ter feito isso. Mas agradeço-te, Senhor, a boa vontade de Blythe em aceitar a tua vontade neste assunto e de obedecer à direção do teu Espírito. Disseste que a propriedade aumentaria de valor. E agradeço-te, Senhor, tu cumpriste tua palavra. Aqui terminamos o capítulo 19. Muito obrigado por vocês estar nos acompanhando até este momento. Fiquem na paz.